Oi, minha lindona, tudo bem? Bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Me desculpem essa bagunça aqui atrás, mas eu vim fazer essa introdução rapidinho aqui pra vocês, tá? Hoje eu vim trazer pra vocês o passo a passo completo do meu banho de gel com acabamento natural. Esse vídeo ficou um pouquinho longo porque eu não fiz muitos cortes, porque eu queria realmente mostrar pra vocês como eu faço esse passo a passo totalmente na íntegra para vocês aprenderem de forma mais fácil. Então já vai deixando teu like, teu comentário para não esquecer no final do vídeo, tá? E confere esse passo a passo que eu tenho certeza que vai ajudar muito. Unhas resistentes, mas sem aquele acabamento grosso que as pessoas olham de longe e já vê que a tua unha tem gel. Eu não gosto desse acabamento e eu sempre ensino aqui para vocês como ter um acabamento natural, mesmo com gel nas unhas. Então no vídeo de hoje vai ser unha natural resistente, sem parecer que tem gel. Então bora lá conferir. Bom, então, minhas lindonas, cá estou eu mostrando a realidade das minhas unhas para vocês. Eu acabei de retirar o meu alongamento e tava com ele aí por muitos meses. Agora decidi, então, entrar nessa fase de deixar minha unha natural, mantendo ela com banho de gel. E resolvi, então, gravar aqui para vocês como que eu faço esse passo a passo. Então, o primeiro passo que eu vou fazer é empurrar as cutículas. Eu uso esse empurrador aqui. Ele é muito bom, bem afiadinho, ajuda bastante a desgrudar as cutículas da unha. Se achar o link dele, eu vou deixar aqui pra vocês, tá? Pra vocês adquirirem, vale muito a pena trabalhar com ele. Então, eu vou desgrudando essa cutícula da unha. Esse vídeo não vai ter muitos cortes, porque eu quero realmente mostrar esse passo a passo na íntegra pra vocês, tá? Então, ele vai ficar um pouquinho longo, me perdoem por isso, mas vai valer a pena. Depois de empurrar a cutícula e desgrudá-la da unha, eu venho com essa broca aqui de faixa vermelha, com a mão bem leve e vou limpando essa área da cutícula, porque isso vai facilitar. Para quem não sabe, eu tô utilizando agora o método de cutilagem combinada, que é muito mais rápido para retirar as cutículas, né? Então, eu tô gostando bastante desse método. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo de cutilagem combinada, me falem aqui. A cutilagem combinada nada mais é do que a utilização do alicate e da lixa elétrica. É uma cutilagem muito mais rápida, prática, que não exige tanto tempo e também não exige tanta prática com alicate, porque a gente só retira mesmo o excesso e o contorno a gente faz com a lixadeira elétrica. Então, me falem muito aqui nos comentários se vocês querem esse vídeo, que eu ensino vocês como fazer essa técnica de cutilagem combinada. É maravilhosa. Então, vocês viram que depois de fazer aquela limpeza com a broquinha mais grossa, eu vim com a broquinha de cutícula. Essas não são as minhas brocas favoritas, mas é as que eu tenho aqui que estão mais afiadas no momento, então tô usando elas, tá? Mas elas são boas também, principalmente pra ti que é iniciante, ela é menos abrasiva, é mais fácil de trabalhar pra quem tá iniciando. Então, eu vou usando essa pra realmente evidenciar a minha cutícula, deixar ela mais aparente, ela bem desgrudada, porque assim vai facilitar na hora que a gente vir com o alicate de cutículas. Então, se vocês quiserem, tá? No vídeo de cutilagem combinada, eu vou ensinar como usar a lixadeira, qual o lado certo de usar a rotação dela, né? Pra não se machucar, pra não machucar a cliente. Então, deixem aqui nos comentários. E só se tiver muito like nesse vídeo, eu vou trazer, hein? Bom, feito isso, então, com a broca de cutícula, deixei ela bem evidente, a cutícula bem levantadinha, e aí sim eu venho com o alicate. E não, a cutícula, ela não precisa estar mole, tá? Nesse método de cutilagem combinada. E aqui vocês podem escolher se preferem fazer com a tesourinha, né, de cutilagem russa ou com alicate. Eu confesso pra vocês que eu não me acerto com a tesourinha, então eu prefiro sempre vir com o alicate removendo. Vocês conseguem ver, eu tentei focar o máximo aqui pra vocês perceberem que ela tá muito fácil de retirar, que ela tá muito evidente, porque a gente trabalhou corretamente com a lixadeira e com as brocas. E é isso que vai fazer com que a tua cutilagem, utilizando um método de cutilagem combinada, ela seja muito mais rápida. Eu diria que economizar mais de 40 minutos de cutilagem fazendo dessa forma que eu tô fazendo atualmente. E aí, então, eu venho com o alicate. Já tem vídeos aqui de cutilagem no canal com alicate, então é só fazer da mesma forma, utilizando apenas a pontinha e vou recortando. É muito fácil, porque ela vai estar bem evidente, porque a gente trabalhou corretamente com as broquinhas e com a lixadeira. E ela sai inteirinha, e a gente já percebe que a cutícula já fica com o desenho.
E aí, então, a gente só vai precisar retirar a mínima coisa da cutilagem interna. Então, para vocês terem uma noção, isso sim torna o processo muito mais rápido, atendimento expresso, muito mais rápido mesmo. Feito isso, eu venho dando mais uma empurradinha com a espátula para ver se ficou alguma coisa de cutícula ali. E aí eu venho retirando apenas as cutículas internas. Geralmente, com esse método de cutilagem combinada, só restam para tirar a segunda camada das cutículas laterais. Aqueles cantinhos ali que são mais chatinhos e que a gente não consegue ir muito fundo com a lixadeira para não machucar. Então, eu venho retirando essas laterais e basicamente é isso, tá feita a nossa cutilagem. Fica super limpinha, super desenhada, facilita demais a esmaltação e deixa o acabamento muito bonito. Feita então essa etapa da cutícula, a gente vai deixar a nossa unha natural bem quadradinha ou redondinha, se a tua unha for redondinha. Então, tu vai escolher o formato da tua unha e vai deixar ela bem certinho, bem lixadinha ali, pra gente poder então acoplar o molde de forma correta. Deixei a minha unha bem quadradinha. O máximo que eu consegui acertar ela, eu acertei, tirei as rebarbinhas, deixei o formato que eu quero bem certinho, tá? Essa parte aqui é um lixamento comum, como a gente costuma fazer, né, nas unhas naturais, não tem mistério. Depois de fazer, então, esse lixamento com cuidado para deixar tudo bem certinho, porque isso também vai ajudar lá no acabamento final, deixar ela mais natural. A gente vai, então, para a etapa de remover a oleosidade da unha. Nessa etapa, a gente sempre precisa ter alguns cuidados muito importantes para não se machucar e não machucar a cliente. O principal deles é nunca colocar força na hora de remover a oleosidade da unha. Aqui no vídeo, eu passo a lixa rápido, mas a minha mão ela está super leve. Porque eu tô fazendo aqui é apenas deixar a minha unha fosca, sem deixar ela esquentar. Uma dica bem importante para ti que tá iniciando, se a cliente reclamou que a unha esquentou tanto na lixadeira quanto na lixa manual, é sinal de que tu tá colocando muita força. A unha nunca pode esquentar. Isso é um alerta que ela dá de que vocês estão sim machucando o leito da unha. Então, não deixa esquentar, a mão bem leve sempre. Removi então essa oleosidade, eu vou vir aplicando o desidratador. Pode ser o primer ácido, pode ser qualquer desidratador que tu tenha aí. Os desidratadores, eles não precisam de cabine. Esse que eu tô utilizando, ele não seca totalmente. Então, eu deixo 2 minutinhos assim, que já absorve na unha, vai evitar fungos e também vai fazer com que saia qualquer tipo de oleosidade que tenha na minha unha. Agora, uma pausa para mostrar essa maravilha aqui para vocês que eu vou utilizar no vídeo de hoje, que é essa lanterninha. Eu comprei ela na Shopee, confesso para vocês que fiquei na dúvida, foi uma dica que eu vi em um vídeo e fui lá comprar para testar. E eu tô simplesmente apaixonada. Essa daqui é uma lanterna militar LED, tá? E ela tem uma potência incrível para acoplar moldes na unha. Então, aqui fica a minha dica para vocês adquirirem essa lanterna. Se eu encontrar o link dela, eu vou deixar aqui para vocês no vídeo. E se não tiver aqui no vídeo, vai estar na descrição. Então, sempre confiram a descrição dos vídeos. É uma lanterna que é carregável pelo USB e é maravilhosa para acoplagem. Então, eu super indico para vocês. Vou usar ela no vídeo para vocês verem como ela funciona. Bom, e o banho de gel que eu vou fazer é utilizando o molde F1. Sim, dessa forma eu consigo otimizar mais ainda meu tempo no processo de banho de gel. Não preciso ficar fazendo estrutura manualmente, então eu já deixo os meus moldes todos separadinhos e vou fazendo essa acoplagem de forma muito rápida. E vocês vão ver que dessa forma a unha fica com um banho de gel muito natural, nem parece que tá com banho de gel. E é esse o acabamento que eu amo deixar nas minhas unhas quando se trata de banho de gel. Eu tenho pavor daqueles banhos de géis que ficam grossos, parecendo de longe que tem gel na unha. Eu não gosto dessa aparência de gel na unha, mas é bem pessoal, eu prefiro fazer com que a unha fique o mais natural possível, certo? Bom, então escolhidos os moldes, eu vou vir aplicando o adesivador, que pode ser o primer em gel ou pode ser o gel base. Lembrando que a gente não pode encostar eles nas cutículas, tá? E a gente tem que aplicar uma camada mediana, ou seja, não pode ser exagerada, mas também não pode ser de menos, não pode faltar produto.
Esse daqui é o nosso adesivador. Então, o que ele vai fazer? Ele vai formar como se fosse uma dupla face. É ele que vai segurar o gel na unha. Então, precisa aplicar com bastante dedicação em todos os cantinhos. E se escorrer para as laterais, para o dedo, não tem problema. Mas limpa bem antes de secar. E aqui nesse processo eu também gosto de usar o auxílio da minha lanterninha, que agora é a minha queridinha, para que assim que eu apliquei o adesivador na unha, ele não escorra mais. Tá certinho, eu já venho dando uma pré-secada com a lanterna. Mas calma que isso é só uma pré-secada, eu deixo ali 10 segundinhos fazendo esse movimento para que ela fixe ali no lugar onde eu coloquei e não escorra para eu fazer a aplicação nas outras unhas. E depois eu levo para a cabine por 60 segundos para a secagem total, tá? É mais um auxílio para que não escorra esse primer. Feito isso, então, deixei na cabine por 60 segundos, já tô com o meu molde medido certinho. O gel que eu vou utilizar para fazer esse vídeo vai ser o gel transparente. Eu gosto desse efeito porque também eu vou pintar a unha depois, então não tem importância para mim a cor do gel, eu prefiro usar o transparente para ficar ainda mais natural. E eu vou utilizar um pincel fininho para fazer também esse processo que eu acho mais fácil. Bom, medindo aqui o meu molde, como é um banho de gel e não um alongamento, eu vou deixar ele mais ou menos ali onde eu apontei para vocês, bem aqui. Um pouquinho maior do que a minha unha natural, para que a gente consiga dar um formato bem certinho, porque a minha unha natural é um pouquinho tortinha, né? Então, deixando um pouquinho maior que ela, eu consigo dar o formato bem alinhadinho. Posso pintar depois que ela vai ficar perfeita. Bom, para fazer esse molde, a gente vai usar pouquíssima quantidade de gel. Inclusive, nesse vídeo eu usei um pouquinho a mais do que deveria, vocês vão ver ali depois que ficou sobrando um pouquinho de gel no comprimento, eu precisei cortar. Mas se vocês conseguirem ter um controle maior de produto, vocês economizam gel, economizam tempo, porque não vão precisar estar cortando o excesso de gel que vai vir ali pro comprimento, quando esse molde for acoplado na unha. Então, a quantidade para o banho de gel ficar natural não tem exageros. É mínima coisa, é uma camada fina mesmo. Claro que se for alongamento, precisa ter outra estrutura, mas a gente tá falando aqui de banho de gel. Então, o que é o banho de gel? Ele só vai deixar a tua unha mais reforçada. Vai seguir o tamanho, vai seguir o formato, né? E a curvatura da tua unha natural. Então, não precisa exagerar nessa quantidade de gel. A gente vai, então, colocar uma camada fina desse gel. Eu gosto de fazer um reforço bem ali no ponto de tensão para dar uma resistência a mais para essa unha. Mas eu coloquei um pouquinho a mais ali, dei uma espalhadinha, que eu vi que exagerei um pouquinho na quantidade de gel. Mas não tem problema, ajustei ali e é isso, pronto, tá pronto o nosso molde. Ah, é importante também que eu mostrei ali pra vocês antes, que eu não preciso colocar quase nada de gel na área da cutícula, ali onde a gente vai encaixar, para que ele não suba e acaba encostando na cutícula. Então, nada de gel na parte da cutícula, eu vou encostar na cutícula, encaixar bem, empurrar um pouquinho para dentro e ir acoplando esse molde sem fazer muita força. Acoplei, segurei e agora eu vou usar o auxílio da lanterna LED que eu falei pra vocês. Deixa tudo bem encaixadinho antes de vir com a lanterna, porque ela é muito rápida e se não tiver tudo certinho, vai secar com bolha, vai secar com ar por baixo e vai dar descolamento. Então, segura bem firme esse molde depois de encaixado e aí eu venho com a lanterna, porque assim eu consigo fazer a acoplagem, eu deixo ali em média 10, 15 segundinhos, às vezes nem isso, porque ela é bem rápida mesmo. E vou fazendo essa secagem prévia, né? Não é a secagem total, lembrando que depois disso precisa levar para a cabine para secar por 60 segundos, tá? E aí, então, já acoplou na unha, já tá bem firmezinho, eu levo para a cabine por 60 segundos para secar bem esse gel e não ter erro, tá? Gel mal curado descola. Levando para a cabine, é só retirar o molde e já vai estar praticamente pronto o nosso banho de gel. Necessitando de pouquíssimo lixamento, porque a gente teve esse controle de produto, inclusive, como eu disse pra vocês, ó, foi um pouquinho de gel a mais e acabou subindo ali pro crescimento, mas não é um problema, é só gel que vai ser inutilizado mesmo, então, se tu conseguir controlar, tu economiza gel. Cortei ali aquele excesso e bola pra frente, não tem problema nenhum.
Agora a gente vai vir só tirando esses gels que ficaram ali próximo à cutícula. Bem pouquinha coisa, pode ver. Mas precisa tirar, porque se tu deixar esse gelzinho encostado ali, pode ocasionar descolamento no teu alongamento inteiro. Porque o que vai acontecer? O gel ele não gruda na pele. Se tu tiver contato com água, vai infiltrar a água ali, vai acabar descolando por inteiro, porque vai estar entrando ali na parte do leito da unha. Então, a gente remove esses excessos de géis que ficaram em cima da cutícula e do dedo, para não correr o risco de ter descolamento, tá? Esse processo parece desnecessário, mas é muito importante. Por mais que seja a mínima coisa, a gente precisa vir com a lixa ali, tirando esses géis que ficaram na pele. Feito isso, é só a gente fazer, então, essa remoção e higienizar a unha. E aí, a gente vai, então, terminar com o lixamento técnico, que nesse caso aqui do banho de gel, ele é mínimo. Para vocês terem uma noção, eu levei menos de 1 hora para fazer uma mão, porque eu estava gravando para vocês. Então, assim, se eu não precisasse gravar, teria feito em 30 minutos cada mão. Demoraria ali um processo de mais ou menos 1 hora, um banho de gel é bem rápido, porque eu utilizo essas formas de fazer cutilagem mais rápida e banho de gel mais rápido, além de acabamento ficar profissional, também é muito mais bonito, porque fica aquele visual de unha natural que eu amo. Agora eu vou vir fazendo então o lixamento técnico que eu falei pra vocês, com a lixa manual, né, lixa acrílica 180. Vou vir lixando basicamente as laterais, pouquíssima coisa, só pra deixar bem retinho. Lembra de deixar a lixa bem em pezinho, pra que essa unha fique bem quadradinha, quando é o caso, é claro, de unha quadrada. E vocês vão notar que eu deixei um pouquinho maior ali o gel, justamente pra gente deixar essa unha bem alinhada, porque a minha unha natural, ela falta as lateraisinhas ali, e ela não tá bem quadradinha, tá faltando uns pedacinhos ali. Então, o que eu vou fazer? Vou utilizar esse gel pra alinhar ela, pra ela ficar com acabamento ainda mais bonito. Então, eu deixo mínima coisa ali do gel pra fora da unha, pra que ele fique bem alinhadinho, a unha bem quadradinha. Se eu quiser esmaltar, ela vai ficar perfeita. E olha só, um banho de gel super natural. Parece que a minha unha está só com base, mas não, ela tá com gel e uma camada bem boa, que deixou ela bem dura e resistente. Não vai quebrar de jeito nenhum, não vai lascar. E aí, eu fiz esse processo em todas as minhas unhas naturais. E agora, a gente vai deixá-la crescer com resistência, somente fazendo a manutenção. Ela fica bem natural, bem fininha embaixo também, não fica grosso, não parece que tá com gel na unha. E se vocês quiserem a manutenção do banho de gel dessa forma, me avisem aqui nos comentários que com certeza eu trago pra vocês. Mas não esqueçam, precisa ter muito like. Então, foi esse o vídeo de hoje, minhas lindonas. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar as dúvidas de vocês aqui no comentário. Se vocês querem o vídeo da manutenção do banho de gel, como que eu faço também para manter esse acabamento natural, deixar as unhas naturais crescerem com mais resistência. Deixem tudo para mim aqui nos comentários. Não esqueçam de deixar o like, que é muito importante para ajudar o canal. Não esqueçam também de conferir os links na descrição. Não esqueçam também de conferir o link na descrição do vídeo, os links que eu deixei ali para vocês de materiais, da formação completa também, que tá por R$ 39,90 agora por esses dias, por tempo limitado, então não deixe de conferir também. E lembrando que a formação completa tem suporte comigo, direto no WhatsApp, suporte real, tá? Para ajudar vocês nesse início como manicures. Então, foi esse o vídeo. Desculpem por ter ficado muito longo. E me falem se vocês gostam de vídeos assim, com menos roteiro, com mais explicativos, não tão genéricos, que eu trago mais vídeos assim pra vocês, tá bom? Então é isso. Beijo, minhas lindonas, e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.